A palestra é aranhas, bugios, vespas e encantamento, né? Então, eu vou contar um pouco do que eu tenho feito aí desde 1900 e... quando eu entrei no primário, faz tempo, né? Então, eu vou contar um pouquinho muito pouco no primário, ginásio, colégio, agora mudou tudo, eu não lembro como é que é. Vou contar um pouco mais da faculdade, do que eu fiz na faculdade, na pós-graduação, como docente, uma coisa para que vocês tenham um pouco de noção, né? Como que essa coisa ela funciona. Bom, eu fiz o primário, né? Que é aquela coisa começa com 7 anos, né? Eu comecei um pouco antes, porque na verdade, eu sabia ler e escrever, né? Na verdade, acho que eu sabia ler aquilo e copiar, né? Porque a minha mãe pedia... Antigamente, tinha o Açúcar União, que tinha uma receita que ficava atrás, né? Ela falou, passa para o meu caderno, né, o que você consegue ver aí. Aí eu conseguia escrever aquele troço lá, né? Bom, mas aí eu fui fazer o primário aqui, ó, nessa escola, professor João Silva. Mais ou menos nesse lugar aqui, no Capão Redondo, em São Paulo, né? É um bairro que por muito tempo era mais violento do que a faixa de Gaza, né? Lá no Oriente Médio. Eu fiz o meu primário aí. Na verdade, a escola não é isso aqui, não, né? Era uma coisa muito antiga. Eu me lembro que, de vez em quando, as crianças abriam a torneira e saía uma serpente, né, da torneira. E também eu lembro com bastante dissabor que se a gente não fizesse a lição de aritmética, a professora dava palmatória, né? Então ela tirava um taco solto que ficava junto à carteira dela e dava uma palmatória na gente, né? Então eu lembro disso aí. Merecida, né? Merecida. No meu caso, sim. Muito merecida. Bom, e depois eu fui estudar um pouco mais. Aí eu saí do morro que eu estava, fui para o morro atrás e fui fazer o ginásio aqui no Davi Naguiar Dias, no temido Jardim Imbé, lá no Capão Redondo também, né? Essas são fotos mais ou menos atuais, né? Na verdade, eu vinha da minha casa aqui por cima, a gente passava por uma favela e um campo de futebol, né? Eu gostava de jogar bola, muito, até há pouco tempo eu gostava, mas depois de 2 lesões de ligamento cruzado anterior, já não fiz uma cirurgia, não jogo mais. Bom, mas eu fiz o meu ginásio aí. E depois eu avancei um pouco e fui estudar no Brooklyn. Não no Brooklyn, lá em Nova York, mas no Brooklyn, em São Paulo, no Colégio Enio Bosco. Era super interessante essa escola. Bom, aí eu já trabalhava de dia e estudava à noite, né? Tinha um ginásio muito bom, tinha um time de handebol excelente, tinha um laboratório de química, física, matemática e desenho, mas naquele momento que eu fui estudar, nada funcionava. Aí depois eu sonhava em ser jogador de futebol, né, profissional. Não ia jogar no Corinthians, obviamente, ia jogar no Santos, né, que é muito melhor que o Corinthians. Vou provocar um pouco. O Caio também não concordou. Bom, então eu vivi ali jogando em clubes de várzea, né? Aí eu fiz um teste num time profissional lá de São Paulo, nacional, que é da 2ª divisão atualmente, mas aí depois eu fiquei num dilema, né, se eu continuava estudando, se eu ia jogar futebol, ou eu ia ser piloto da Força Aérea, né? Aí eu fiz um ano terminando o colégio, eu fiz um ano de aeronáutica, naquela época era complicado, só depois, a gente era bobinho naquele tempo, eu fui entender algumas coisas que eu não vim estudar em Ribeirão, né? E depois eu tinha acertado para ir para Barbacena, fazer o preparatório, para vir aqui para Pirassununga fazer a escola de pilotos, né? Bom, a Força Aérea perdeu um excelente piloto de jato. Estou brincando, tá? Bom, então, mas já naquela época a realidade era outra. Aí eu vim fazer biologia aqui, né? Ciências biológicas, fiz bacharelado de licenciatura na Filô. Em seguida, fui fazer o mestrado e doutorado na Faculdade de Bioquímica, né, de Ribeirão Preto. Tive a orientação do professor Joaquim Coutinho Neto.
e continuei estudando, né? Depois eu fiz um período de aperfeiçoamento, no caso eletrofisiologia, não vou entrar em detalhe em muitas coisas, lá em Madrid, que é esse instituto aqui, chamado Santiago Ramón y Cajal, que é esse senhor aqui, que graças a ele, tudo que a gente conhece, só para vocês terem ideia, de neuroanatomia, ele que desenvolveu isso no começo do século XX, 1900 até 1930 e pouco, só para vocês terem ideia. Ele descreveu a anatomia da retina. A retina é uma parte do olho de vocês, que é sistema nervoso, que auxilia a vocês enxergarem, ok? E é isso aqui, ó, esse desenho ele que fez. Ele fez esse desenho usando um microscópio desse aqui, ó, muito simples, monocular, né? Então é importante vocês também entenderem que vocês podem fazer coisas importantes. Hoje, menos, mas antigamente você podia fazer, né? E ele usava então um microscópio monocular e ele descreveu a anatomia da retina, que só depois de 100 anos foram confirmar, né? Opa, o Santiago Ramón y Cajal, né? Ele está certo, ok? Bom, ele ganhou o prêmio Nobel, né? Esses são desenhinhos que ele fazia, então muito, não só a neuroanatomia da retina, mas a neuroanatomia do córtex, do cérebro, do cerebelo, etc, ele que descreveu. Ok, aí eu fui como professor visitante lá em Pittsburgh, na Faculdade de Medicina, sob a supervisão da professora Suzamara. Estive lá em Nova York, no Sunnydale State Medical Center, fazendo um trabalho com o professor Frank Baroni. E tive na gelada Zurich. É a mesma cena, aqui é no inverno, aqui é na primavera, com o Laurent Bigler, na Universidade de Zurich, no departamento de Química, né? Trabalhando, ok? Bom, como profissão, eu fui professor de escola estadual, fui eventual ACT e efetivo, tá? Eu fui professor de cursinho, escola privada, fui professor de ensino superior privado, fui professor da Unesp no campus de Rio Claro, no Instituto de Biociências. E aqui é uma fotinho de uma escola que eu dei aula há bastante tempo, que é o Walter Ferreira, que fica aqui na Vila Tibério, uma escola estadual, e aqui é uma foto, uma parte lá do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro. Okay? Tudo bem até agora? Ok, bom, agora eu sou professor, então, do Departamento de Biologia, eu ministro essa disciplina na graduação, Biologia Tecidual, e na pós-graduação, essa disciplina chamada Neurofármacos Naturais, né? Que eu vou contar um pouquinho para vocês, ok? Eu sou editor-chefe dessa revista aqui de comportamento animal e humano, o Etology, a gente está internacionalizando essa revista, e sou professor voluntário. Isso aqui é uma das coisas importantes, né? Lá na Associação da Mulher Wanda Lúcia de Freitas, que fica no Valentina Figueiredo, que é um bairro bem afastado aqui da periferia, próximo a uma favela, né? E também sou calouro da FATEC, no curso de Gestão de Negócio e Inovação, né? Então eu voltei a estudar a faculdade à noite e de sábado de manhã, né? Lá na FATEC, ok? Bom, eu aqui é falar um pouquinho mais da Casa da Mulher, lá, Associação da Mulher Wanda Lúcia de Freitas. Quem coordena é a dona Antônia, que é essa senhorinha que está aqui, e aqui tem os meninos, e eu dou aula de ciências para eles, desde setembro do ano passado. Aí eu levo microscópio, eu levo lupa, eu levo modelos de anatomia, enfim, eu dou aula de ciências para eles, tá? Vocês sabem que o Brasil é o país com a maior biodiversidade, vocês sabem isso, né? Sabem? Bom, eu peguei esses dados nesse site aqui do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. Então, cerca de 20% do total de espécies do mundo você tem aqui no Brasil, em termos de biodiversidade. Quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando de planta, vegetais, animais, ok? Bom, então, o Brasil ocupa, né, a posição principal entre as 17 nações com mega diversidade do planeta, ok? Tá aqui. Só para vocês terem ideia, esse aqui são números subestimados, né? Parece que é muito mais do que está aqui, mas chega a ter 50 mil espécies de árvores e arbustos. Então é o primeiro lugar em biodiversidade vegetal, a flora em torno de 50 mil espécies, 530 mamíferos, 517 anfíbios, 1.677 aves, 468 espécies de répteis, de inseto mais de 1,5 milhão. Tá? Então,
cientificamente falando, é uma porrada de biodiversidade, né, de organismo, ok? Então tem muita coisa. Muito bem. Vocês sabem, alguém tem parente na família que tem pressão alta? Tem bastante, né? Que é uma doença que é bastante comum. Vocês têm ideia do remédio que seu parente toma, mãe, pai, como é que chama? Tá, atenolol, losartana, o que mais? Já viram falar nesse aqui, ó, o captopril? Captopril. Então, o captopril, na verdade, tem essa fórmula e foi desenvolvido a partir, né, de um peptídeo, de uma pequena proteína dessa serpente, que é uma jararaca, que é brasileira, né? E o que é mais interessante, isso que vocês têm que começar a perceber, que eu quero mostrar para vocês, é isso aqui, ó. 8 bilhões de dólares por ano só vendendo o captopril. O Brasil ganha alguma coisa? Você pode perguntar, mas essa serpente é brasileira. Aonde foi desenvolvido isso, professor? Foi desenvolvido aqui na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, no Departamento de Farmacologia. Começou com o professor Maurício Rossi Silva, depois com o professor Sérgio Ferreira, ambos falecidos. Tá? Só que o Brasil, na época, não tinha condições de patentear e desenvolver um fármaco a partir, então, da peçonha da serpente. Hoje tem. Hoje tem. Isso passou, já tem mais de 30 anos, 40 anos. Hoje tem? Não, não tem. Como é que uma vespa, como uma vespa se alimenta? Né? Ou como uma aranha se alimenta? Ela pegou um peixe aqui, ó. Aqui é a água, a aranha pegou o peixe, ó. E essa vespa pegou uma aranha. Como é que ela se alimenta? Já viram? Como é que é? O que acontece com o inseto? Para que a aranha coma, como é que tem que estar o inseto? Em movimento ou parado? Paralisado? Parado. Vocês já pararam para pensar o que é isso? O que acontece no inseto? Ou no caso do peixinho aqui, para ficar paralisado? Tem veneno. Mas o que tem no veneno? E o que tem no inseto? O que tem no inseto? Tá? O que tem? Sistema nervoso. Bom, o nosso sistema nervoso periférico, né? Então eu estou me movimentando, estou mexendo o braço, estou mexendo a boca, estou falando, estou andando. Vocês sabem que substância que vocês têm no músculo, vamos falar assim, que é liberada para que você possa ter movimento? Já ouviram falar o quê? Acetilcolina. É uma substância que a gente tem no organismo, ela tem dentro no encéfalo, tá? Que ela fica sendo liberada para que você tenha movimento. Ok? Aí você fala, oi, pode falar. Acetilcolina. Bom, você fala assim, então, é acetilcolina que tem aqui, ou o animal injeta acetilcolina? Tem também. Na verdade, no veneno tem acetilcolina e um monte de outras coisas. Na placa motora ou junção neuromuscular do inseto, ou seja, nos músculos dele, que fazem com que eles saltem, pulem, a borboleta fique voando, tá? Você também tem acetilcolina, mas você tem outras substâncias que eu vou falar. Tá? Vamos olhar um pouco melhor como é que é lá dentro, né, do inseto? Vamos olhar, está aqui, ó. Então, esse aqui é um neurônio, tá vendo? Isso é uma célula, é um corpo celular, isso aqui chama dendrito, esse é um axônio, e aqui eu tenho as sinapses, ou seja, o contato de uma célula com outra célula. Tá? Então, no nosso músculo, é o contato de um neurônio com uma célula do músculo, ok? Bom, então, se a gente aumentar aqui, ó, esta região, a gente vai ter isso aqui. Essa parte é o que fica para cá e essa parte é o que fica para cá, ok? Beleza? Bom, então se você estimular aqui, né, o estímulo ele vai caminhar aqui dentro do axônio
vem para cá. Ó. Então ele vai estimular essas pequenas bolsas, esses pequenos pacotes, essas pequenas vesículas a liberar essa substância vermelhinha aqui. Ok? No caso do inseto, é mais importante uma substância chamada glutamato. Ok? Glutamato. Então não é mais acetilcolina, é glutamato. Quando essa bolinha vermelha chega aqui, ela vai se ligar a proteínazinhas nessa parte aqui, tá? E vai desencadear um mecanismo. Não importa agora, vocês saberem. E o que acontece com o inseto? Ele vai voar, caminhar, saltar. Ok? Bom, o que a aranha está fazendo? O que o veneno da aranha está fazendo? Não é? Ele vem e tampa esses buraquinhos aqui, ó. E o animal fica paralisado. Entenderam isso? Então eu tenho aquela bolinha vermelha glutamato, ele vai se ligar na proteínazinha aqui, tá? Vai desencadear um processo. Tá? Ou seja, no animal ele vai voar, o grilo vai saltar. Quando a aranha pica, morde o inseto, ela libera uma substância que tem no veneno e bloqueia isso aqui. Aí o animal não caminha mais, fica paralisado e pode comer. Ok? Beleza. Oi. Tem tipo assim, cada neurônio que chega a cada célula do músculo é só um que chega para cada célula? Pode ter, dependendo da sensibilidade. Ele está perguntando se você tem um neurônio, uma célula, que vai chegar numa única célula do músculo. Dependendo do músculo, quanto mais sensível for, é essa configuração. Você tem um neurônio e uma célula. Por exemplo, o músculo, a fibra do músculo aqui da perna, por exemplo, você tem um neurônio que se divide num monte de sinapses dessa aqui, que vai pegar uma fibra enorme, ou pode pegar várias fibras. Fibra é o nome da célula do tecido muscular. Ok? Entendeu? Bom, aqui de novo, ó, aquela parte que eu tinha mostrado antes ali, aqui, né? Essa aqui. Aí eu estou colocando o nome, ó. Então eu tenho o glutamato, olha aqui as bolinhas, o estímulo vem para cá, é jogado aqui, a gente chama de fenda, se liga nessas proteínazinhas, aí desencadeia o processo. Ok? Ok? Tá? Bom, aí, quando o glutamato fez o efeito dele, o que sobra aqui dentro volta para aquilo que a gente chama de célula glial e volta de novo para o neurônio. Tá vendo? A setinha, ó, volta para cá, volta para cá. Aí ele é metabolizado de novo, vai para dentro dos pacotinhos das vesículas, para que quando o neurônio receba um novo estímulo, ele libere. Ok? Então é assim que a aranha paralisa o inseto. Agora você fala assim, bom, da mesma forma, né, que o glutamato faz com que o tecido do inseto se excite e ele movimente, esse sistema aqui, ó, GABAérgico, faz com que o animal ele não pule mais ou a borboleta não voe. Entendeu? Então eu estou parado. Sou inseto. Ok? Então está jogando GABA. Tá? Aí quando eu quero andar, joga glutamato. Aí eu parei, jogou GABA. É essa história aqui, ó. Tá? Olha aqui o GABA, é a bolinha verde, se liga aqui em proteínazinhas, fez atividade, volta de novo para a glia ou volta de novo aqui para o neurônio. Entendeu? Então a gente tem duas substâncias. Glutamato excita, GABA inibe. Glutamato excita, GABA inibe. Glutamato excita, GABA inibe. Ok? Você fala assim, mas tudo bem. Mas legal esse troço, né? Porque eu posso paralisar um inseto, eu posso paralisar o quê? Uma barata. Não é? Pô, seria legal, né? Então eu paraliso uma barata, eu posso fazer um bioinseticida. Ok? Eu posso fazer um bioinseticida. Né? A gente usa para tentar entender como funciona o nosso tecido nervoso, como funciona o nosso sistema nervoso. E vou dizer mais, vamos voltar um pouquinho no glutamato. Tá? Vocês estão tentando entender o que eu estou falando? Espero que todo mundo, não é? O que vocês acham que está acontecendo dentro do cérebro de vocês?
processando várias informações ao mesmo tempo. É isso. Mas como é que é isso? O que tem lá? Tem uma química lá dentro. Lembra que eu falei da acetilcolina no músculo? Lembra que eu estou falando do glutamato no inseto, do GABA? Então, o glutamato excita, o GABA inibe. Aí você pode ter curiosidade, pode perguntar. Glutamato. Esse GABA que faz os animais pararem, os insetos pararem, faz também com que a gente pare? Isso que eu ia falar. O que ela está falando. Olha, mas esse glutamato, esse GABA, tem na gente? Tem no nosso sistema nervoso? Tem? Tem. É o glutamato que está sendo liberado aqui que faz com que vocês aprendam o que eu estou falando. Tá? Quando o menino ali espreguiçou e ele aqui bocejou, o que está acontecendo? O que está sendo liberado lá na cabeça dele, lá dentro? GABA. GABA. Para você aprender, ela está ligada, professora. Espero. Não é? Por quê? Está sendo liberado glutamato. Uai, mas é o mesmo glutamato do inseto? Pasmem. É o mesmo glutamato do inseto. Então o glutamato está na cabeça de vocês lá dentro do cérebro, fazendo com que vocês aprendam o que eu estou falando. Quando vocês não querem aprender, quando vocês estão dormindo, joga o quê? O GABA. Só que tem um problema. Né? Está liberando glutamato. É sempre assim? Não, porque joga GABA. Mas só isso? Não. E quando libera muito glutamato, o que acontece? Como é que é? E aí? Fala aí. Ué, você inunda isso aqui. Joga um monte. Aumenta a conexão. Isso é bom ou não? Depende. Se for muito, não é bom. Por que não é bom? Causa uma doença. Que doença? Epilepsia, glaucoma, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrópica. Viram que aquele físico, Stephen Hawking, morreu? Ele tinha esclerose lateral amiotrópica. E tem a ver com glutamato. Epilepsia tem a ver com glutamato, epilepsia tem a ver com GABA, tá? Parkinson tem a ver com outra substância, dopamina. Ok? Bom, então, vocês ouviram, eu já contei do glutamato, GABA, contei do inseto, contei um pouquinho do veneno da aranha, agora vamos tentar entender mais. Tá? Bom, então lá no meu laboratório, a gente está preocupado aqui. Na verdade, a gente faz prospecção e pesquisa novas moléculas com potenciais efeitos neuroativos. Fala, como assim? Peraí, mas não estou entendendo. Você falou um monte de coisa que ficou tudo solto. Vamos lá. Se libera o glutamato no inseto, e o inseto anda. Se a aranha morde o inseto, bloqueia o quê? O glutamato. Ué, mas você falou que quando libera muito glutamato na gente, no ser humano, causa uma doença. Ué, e se eu pegar o veneno e jogar lá na cabeça da pessoa, vai parar? Vai melhorar? Vai. É isso que eu estudo. Mas a gente tenta entender, porque é muito complicado. Porque no veneno tem coisa boa e tem coisa ruim. Tá? Da mesma forma que a gente usa a molécula do veneno, tá? Na verdade não é veneno, é peçonha, para poder inibir, né, a progressão, o aumento de uma doença. A gente tenta entender como é que funciona o sistema nervoso, porque a gente não sabe direito. Entenderam isso? Então é uma ferramenta, o veneno é uma ferramenta para a gente entender como é que funciona a nossa cabeça, ok? E no meu laboratório a gente já trabalhou com vespa, depois eu vou falar um pouquinho mais por fim, esse tipo de aranha, e também até com molécula isolada do café, tá? E agora a gente tem trabalhado bastante com essa aranha aqui, tá vendo? Cada pontinho preto desse é uma aranha, ok? Ela forma um ninho. A
tardezinha ela sai e forma como se fossem muros, assim, cheios de aranha para capturar alimento, para capturar inseto. Então eu trabalho com essa aranha aí. Ok? Aí ficou um pouquinho... Tá aqui. Então, a gente isolou, tá? Então, tirou do veneno. Eu não vou entrar em detalhe disso, que é bastante complicado, não importa. Pergunta. O L-Dopa do Parkinson é feito de algum peçonho? Não, é sintético. Ele está perguntando se a droga L-Dopa, que é um precursor da dopamina, que é dada como remédio para pessoas que têm Parkinson, é de produto natural. Não, é sintético. Tá? O final dos estudos do meu laboratório é um dia ter essas moléculas que eu vou falar para vocês sintéticas, tá? Para poder testar, para poder estudar, ok? Bom, então a gente pegou aquela aranha, isolamos várias moléculas. Eu vou falar um pouquinho dessa aqui, ó, chama Paravixina 1, porque é da Paravixia bistriata, a espécie daquela aranha que fica no ninho. Mais para frente eu vou mostrar mais ela. E a Paravixina 2. Tem a 10. E depois eu vou falar um pouquinho desse nome aqui, ó. Treonina 6-bradicinina. Ok? O que é interessante notar que essa aranha aí, que é semicolonial, aqui está um texto que eu vou traduzir para vocês, não literalmente, né? Mas em 1836, na viagem do Charles Darwin, já ouviu falar no Darwin, ok? Ele viu na costa do Brasil uma aranha que formava uma teia orbital, redondinha. Ele descreveu isso, tá? Na viagem dele. Era essa aranha aí que eu trabalho. Tá? Ele olhou lá e descreveu. Tá? Mas então é essa aranha que eu trabalho. Só para vocês terem ideia que a história ela não é tão nova, ela é antiga. As aranhas vivem aqui na Terra há mais ou menos 400 milhões de anos. Tá? Bom, tá aqui, ó. Olha o ninho. Olha o ninho. Né? Se vocês procurarem na internet, todo mundo tem acesso, praticamente, espero, ou não. Se vocês puserem lá num desses buscadores, eu não queria falar Google, né? Google, colocarem assim, chuva de aranhas. Aí tem uns filminhos que mostram essas aranhas, assim, centenas, tá? Nas teias, no norte do Paraná, principalmente. Mas ela vive, desde aqui de cima, né, da América do Sul até aqui embaixo, ela vive. Esse aqui, então, é uma fêmea dessa aranha, Paravixia, que está na mão de um colaborador, o Dirk, que é um rapaz da Áustria, que trabalhou aqui na biologia, na entomologia. Agora, eu vou passar, tem um pouco mais na frente, né? A ideia principal foi essa que eu falei para vocês, né? Então, GABA, glutamato, na aranha tem um veneno, tem molécula que paralisa o glutamato, tá? Isso pode paralisar esse glutamato na nossa cabeça. Se a pessoa tem uma doença, pode ajudar a parar, fazer com que essa doença não aumente, tá? Essa é a ideia. Aí vão ter uma série de gráficos, que eu não vou ficar dando detalhe, mas o primeiro, de vez em quando as pessoas me perguntam, como é que você sabe que aquela aranha ou aquela vespa, ela pode funcionar para aquilo que você quer, para o teu objetivo, né? Então, a gente faz um ensaio em cupim, em térmita, aqui, ó, né? É um ensaio, isso aqui é onde a gente publica os artigos todos em inglês, né? Aqui era vocês vão ver no final, era uma ex-aluna, colaboradora, hoje ela é professora nos Estados Unidos, e a gente então injeta no cupim. Se paralisar o cupim, então potencialmente é importante para a gente estudar lá no ratinho. A gente usa os ratinhos, né? Bom, então a gente mostrou que então o veneno paralisa cupim, que é dependente da dose. Quanto mais você injetar, uma concentração maior, uma quantidade maior, mais o cupim paralisa e depois ele morre, ok? Aqui é toda a sequência, né, que você tem que ter até chegar na molécula. Ó. Então você vai lá no campo coletar, aqui sou eu, aqui é o Zé, o Zé esteve comigo, fez monografia comigo, o Zezinho, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e agora ele está nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado. Tá? Então a gente coleta aranha, né, dentro desse pulsar grande, tira a glândula e isola, passa num monte de equipamento
e tem a molécula aqui que a gente vai testar. No nosso caso, são as paravixinas, lembra? Eu falei ali, paravixina 1, paravixina 2. Você vai ter essas moléculas. Esse aqui é um perfil que sai nos equipamentos, é uma cromatografia líquida de alta pressão, alto desempenho, tá vendo? Essas duas moléculas, esses dois picos representam as moléculas paravixina 1 e 2. Tá? Eu isolei. É como se fosse uma peneira, tá? Que eu conseguisse separar coisas grandes, pequenas das grandes. Entenderam? Então eu ponho um monte de coisa de vários tamanhos numa peneira, chacoalho, o que cair pequeno, essas moléculas que eu estou querendo estudar, ok? Muito bem. Essa lâmina aqui mostra o seguinte: se eu pegar e injetar no ratinho, tá, uma substância que ele fica epilético, isso existe, é um modelo animal, ok? Tem tanto agudo quanto crônico. Em agudo, eu injeto, o animal já tem uma crise. Tá? O crônico, eu injeto, depois de uma semana, o animal começa a ter uma crise convulsiva semelhante ao ser humano. Semelhante? Mas por que eu não faço no ser humano? Porque eu não posso. Você vai fazer isso. Né? Aí você, como o sistema nervoso do rato é parecido com o nosso, lembra? Tem glutamato, o inseto tem glutamato, okay? Tem GABA. Aí você faz no ratinho. Você então induz a uma epilepsia no ratinho. Aí você injeta a molécula desse veneno aí e ela é anticonvulsivante. O animal está tendo crise, você injeta, o animal para, não tem crise. Isso é importante. Entenderam isso? E aí você faz estudos bastante sofisticados, que eu não vou falar, não tem sentido, né? Esses estudos eu coloquei aqui porque eles são feitos lá nos Estados Unidos com colaboradoras, particularmente essa colaboradora foi uma aluna minha de Rio Claro. Quando eu vim para Ribeirão em 94, ela veio junto, eu a orientei e ela já está nos Estados Unidos há acho que 18 anos, ela já é americana, né? E ela faz, até hoje a gente tem colaboração, ela faz estudo lá. Então, além de você saber que a moléculazinha isolada do veneno, ok? Ela para a epilepsia do ratinho, ela pode parar uma epilepsia no humano. Entenderam a ideia? É isso aí que a gente tenta fazer, tá? Com bastante detalhe. Aqui também, ó, ela é neuroprotetora. O quê? Protetora. Ela faz com que, quando você lese o tecido nervoso, o neurônio não morra. Neuroprotetor. Ok? Aqui é um experimento que a gente faz com a retina do ratinho. A gente simula um glaucoma. O que é glaucoma? O que é glaucoma? O que é glaucoma? Ninguém sabe o que é glaucoma? Ainda bem, né? Ainda bem. O que é glaucoma? Não é um excesso de GABA. Excesso de glutamato na retina. A pessoa vai ficando cega. Se você não parar a lesão da retina, a pessoa fica cega. Por quê? Porque libera muito glutamato. Ok? Fala. Não é o GABA. É uma molécula diferente do GABA. Tá? Eu vou falar do GABA. Espera só um pouquinho. Vou falar do GABA. Bom, aqui é uma histologia, ó. Do quê? Da retina. Retina do quê? Do rato. Eu fiz com que o ratinho ficasse com glaucoma. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo bonitinho, ó. Eu queria que vocês comparassem isso aqui com isso aqui. Tem mais célula ou menos? Pontinho. Hã? Aqui tem menos. Aqui tem mais, aqui tem menos. Ok? Aqui também, ó. Ó, a espessura disso é largo, aqui é fininho. Por que é isso? Glaucoma. Morrendo. Estão morrendo, ó. Tudo pontinho escuro, ó. Núcleo picnótico. Célula, núcleo, citoplasma, lembra? Núcleo picnótico, pretinho. Estão morrendo, tá? Se eu pegar e injetar na veia do ratinho ou dentro do olho, olha aqui, ó. O que acontece? Olha essa figurinha,
ela está parecida mais com essa, que é normal, ou com essa, que é lesada? Com a normal. Então, eu fiz uma neuroproteção. Com o quê? Com aquela molécula lá da aranha que a gente estuda. Ok? Desculpa, particularmente, essa aí é a do GABA. Olha, mas peraí, mas bloqueia o GABA? Não, essa não bloqueia a GABA. Essa ajuda o GABA. O GABA não inibe excitação? Essa molécula ajuda a inibição. Se inibe, melhora. Então o GABA e o glaucoma, eles trabalham em conjunto para, por exemplo, passar e depois parar? Porque se você tem muito glutamato, você precisa de muito GABA. Como o sistema não funciona, aí você favorece o sistema, você dá o remédio. Entendeu? Aí você favorece o GABA. Você pode bloquear o glutamato em excesso ou favorecer GABA. Entenderam isso? É uma doença. Sim, porque... não, mas no caso, quando a pessoa tem um glaucoma, o sistema de controle não funciona. Aí você tem glutamato em excesso. Entendeu? Aí é um ratinho. Tá? Que eu estou induzindo o glaucoma e estou tentando não curar. Estou tentando evitar que aquela lesão aumente. Ok. Tá? Então, eu quero mostrar... Aqui tem mais coisa, mas o que é importante é isso. Ó. Quando eu protejo, ó, eu dou lá a moléculazinha da aranha, ó, fica igual ao que é o normal, não ao que é o lesado. Aí eu conto, tá? Esse negócio não é só qualitativo, eu olho, ó, eu acho, não. Você conta, né? A célula. Tá? Tudo aí é quantificado. E tudo aí é publicado em revista fora do Brasil com avaliação, etc. Ok? Aí tem uma série de experimentos. Tem molécula dessa que eu estudo, que além dela ser anticonvulsivante e neuroprotetora, ela é ansiolítica. Inibe a ansiedade. Tá? Então, como eu sou ansioso, entendeu? Então ela pode, o que quer dizer esses experimentos aqui. Tá? Tem vários aí. Aqui são experimentos para mostrar que se eu simulo no ratinho um tipo de epilepsia que o ser humano tem, que é a epilepsia do lobo temporal. Como assim epilepsia do lobo temporal? A epilepsia do lobo temporal é aquela que a pessoa tem quando é jovem, que nem vocês, ou mais novo. Aí a criança tem uma crise convulsiva, a mãe leva no médico desesperada, aí ele dá lá um anticonvulsivante, um antiepiléptico, a criança não melhora e depois fica um tempão sem ter. Aí vai ter depois 18, 19 anos, 17, aí depende. Aí começa a ter crise convulsiva. Tá? A gente simula isso no ratinho. Simula, você espera 20 anos? Não. Você espera mais ou menos 10 dias. Aí o ratinho começa a apresentar crise convulsiva e lesão do neurônio semelhante ao ser humano, que é esse negócio aqui. Essas coisas que a gente está fazendo. Tá? Oi, a molécula da aranha funciona? Funciona. Ela inibe que o animal continue com a crise, tá? E também evita com que os neurônios morram. Específico para neurônio, tá? Não para célula glial. Aqui, ó, aí você mostra, né? Tá vendo? Aqui é a região lá, essa região aqui é a CA3. É uma região que se chama hipocampo. Tá? A gente tem hipocampo como rato? Tem. Para que serve o hipocampo? Você lembra que eu falei que o glutamato está sendo liberado dentro do cérebro de vocês? Para vocês entenderem o que eu estou falando? Mas que lugar que ele libera? Hipocampo. Entenderam? No hipocampo. Tá? Aí eu posso ver se está ocorrendo lesão. Aí eu vou comparando da mesma forma que eu fiz lá com a retina. Tá? Então a gente mostra que tem neuroproteção. Aqui é uma outra região, CA1. Outra região, GD, giro denteado. Lá, CA1 é corno de Amon. Corno de Amon 1, corno de Amon 2, corno de Amon 3. Tem um monte de região. Aqui é uma continuação desses estudos, tá? De epilepsia do lobo temporal, crônico no ratinho. Aqui mostra, então,
as lesões e as proteções lá no cérebro do ratinho. Aqui também mostra uma marca. Tá vendo? É diferente a corzinha, ó. Tá vendo? Aqui é verdinho, aqui é vermelhinho. Isso aí mostra uma imunomarcação. Imunomarcação, o que é isso? Eu estou mostrando que está atuando no GABA. Essa marcação é específica para GABA. Tá? Então, mostro desse jeito. Então, a paravixina 2, que é uma daquelas moléculas, ela inibe a captação do GABA, sendo anticonvulsivante e neuroprotetor. Resumindo isso aí. Ok? Bom, o que é isso aí? Essa FRPBA2 aqui, o que é isso? Olha aqui, ó. Estou voltando, ó. A paravixina 2, ela era... A gente pôs esse nome antes, FRPBA2. Uai, mas o que você está mostrando aqui? Isso aqui são duas empresas farmacêuticas americanas. Olha aqui a molécula que a gente estudou. Ué, mas está sendo vendida? Tá. Como assim? A gente não patenteou, eles olharam o nosso trabalho que a gente publicou e fizeram um análogo sintético. E eles vendem. Para quê? Para estudar animal. O que eu ganhei? Aquilo que... Ganhou atrás da horta. Não ganhamos nada. Por quê? Porque não tem lei que patenteie produto natural no Brasil, até hoje. Porque não tem interesse. Entendeu? Porque o Temer não quer. Bom, aqui ó, é outra molécula. Eu vou ser rapidinho, senão não vai dar tempo. Tá? Aqui são os resultados de outra molécula que eu vou ter a mesma coisa. Só que com outro sistema. Agora é glutamato. Entendeu? Então é anticonvulsivante e neuroprotetor. Ó. De novo, ó lá, a retina. Ó, esse aqui é protegido, aqui é lesado, ó, cheio de buraco. Essas fotos são microscopias de campo claro, de luz. Tá? Com coloração, com HE. Tá? Esse tem um aumento de aproximadamente 1000 vezes. Tá? 1000 vezes. A gente trabalha mais ou menos nessa faixa aí, desculpa. É que é tanta coisa que eu estou tentando ir por um caminho para não ficar falando coisa muito complicada. Vai mostrar que não é fácil, não é mágico. Não. Mágico é roubar, né? Eu vou mostrar no fim. Eu vou mostrar no fim que não é fácil. Isso é muito... É bem difícil. Aqui são estudos feitos nos Estados Unidos, de cinética, altamente sofisticado, com a ex-aluna lá. Porque eu faço em vivo. Porque se você não mostra em vivo que tem efeito contra a epilepsia, não adianta você fazer estudo sofisticado, tá? Aí continua, estudo bastante sofisticado que a gente faz lá. Tá vendo? Bom, esse aqui é a Andrea, que foi aluna. Então, essa molécula, ela também é anticonvulsivante, tá? Ok. Aqui contando, né, que essa molécula é um agente candidato para fazer desenho de drogas. A gente espera que a paravixina 1 mantenha a promessa terapêutica para desenvolvimento de melhores drogas para combater doenças devastadoras como a epilepsia. Na verdade, quem disse isso aí não fui eu. Quem disse isso aí foi a revista onde nós publicamos, que fizeram um editorial sobre o nosso trabalho, elogiando. Está aqui, ó. É o Delaney e o Falk. Eles são lá da Alemanha. Na época eu não conhecia. Tá? Eu conheço agora o Delaney, que a gente tem um projeto em colaboração. O Falk eu não conheço. Eles fizeram um elogio na revista que a gente publicou, mostrando a importância do trabalho que a gente faz. Né? Aí você fala, pô, agora a fundação vai, agora vai. Não vai. Difícil aqui. Não vai. Tá? Aqui, ó, é de uma vespa. Está acabando. É de uma vespa. Olha quanta vespa. Tá? Esse aqui é um dos ninhos que eu peguei. Né? Olha aqui, um outro elogio. Por quê? Olha aqui, ó. Tirando fora a dor da picada. Ué, da picada você tira a dor. Entenderam isso? Mas o que é isso? A gente isolou da peçonha dessa vespa uma molécula que é 4 vezes mais potente que a morfina. Não é a questão de ser potente, tem que ser seletivo. Senão não funciona. Tem coisa muito mais potente que a morfina, só que te mata. Tá? É seletividade, especificidade. E a gente mostrou isso. A gente mostrou que atua num receptor que só tinha um trabalho no mundo. Em 1962 tinha sido feito. E nós publicamos esse aí.
Aí o cara falou, caramba, os caras estão vendo um negócio que ninguém se preocupou, que é uma caixa preta. Tá? Esse pessoal é lá da Inglaterra, nunca vi, até hoje não sei quem são. Tá? E eles elogiaram o nosso trabalho. Aí cadê o macaco, né? Tá aí o macaco, ó. Aí olha aqui, ó. Ele suando colorido. Olha aí, esse é macho, fêmea, olha aí. Por quê? Ele tem... Ai, mas o que tem a ver com o veneno? O que tem a ver com o veneno? Nada. Mas o que você foi fazer isso aí? Eu sou curioso. É isso. Eu fui lá entender por que tinha essa secreção com a Zelinda, que ela foi minha aluna de doutorado. Tá? É lá de Indaial, uma cidadezinha próxima a Blumenau. E a gente está estudando. E estamos prestes a publicar um artigo numa revista mais ou menos aí. Aí eu quero ver a fundação falar, agora não vai. Bom, então a gente descobriu uma série de coisas nesses macaquinhos bugios. Tá? Esse aqui é o bugio da região, macho, caraia, fêmea, filhote, que eu estudo aqui no campus, conservação. Uai, o que tem a ver com o bugio vermelho? Nada! Isso é conservação. A região de Ribeirão Preto é a região o quê? Industrial ou agrícola? Agrícola. Fala, agrícola. Agrícola. É agrícola. Uai, tem muito fragmento de mata? Tem muito. Fragmento, né? Porque aí os animais estão desaparecendo. Então eu faço um estudo de conservação. A aranha, ela emite aquele veneno e protege a célula do olho do rato quando tem glaucoma. Ela também pode repor a célula? Não. Ela não repõe. Ele está perguntando se a molécula isolada do veneno de aranha, no experimento com o ratinho de glaucoma, ela inibe. Ele perguntou se pode repor. Não repõe. E não cura. A ideia é inibir o alastramento, inibir a progressão, inibir o avanço. Tudo é assim, vai funcionar dessa forma. A não ser que seja célula-tronco, tá? Isso não descarto, óbvio, né? Mas vai ter que ter muito estudo para entender como é que funciona a célula-tronco. Isso é outra coisa, a gente pode conversar depois. Tá? Mas o que essas moléculas fazem é como um remédio, inibe o alastramento, porque o tecido nervoso tem uma virtude e uma coisa muito ruim. Quando ele lesa, ele não regenera. Em algumas situações, ele tem plasticidade. Em algumas situações. Mas quando lesa muito, ele não regenera. Esse é o grande problema. Então, vamos pegar o glaucoma. Se uma pessoa perde 10% da visão, beleza? Ele enxerga 90%. Se você conseguir parar e ele enxergar 90% até o resto da vida dele, não tá bom? Tá bom. O problema é que se você não bloquear, e vai alastrar, porque neurônio está grudado em neurônio. Aí vai morrer. Vai perder a visão do cara.